Vontade. E o que é que estava lá no slide? Uma sala de aulas rica, muitos alunos, muito bem vestidos. Realmente não. Uma pobreza absoluta. Um mestre, um professor e um aluno despido, sem roupa nenhuma. Quanta vontade é preciso para que realmente se sinta vontade de querer estudar naquelas condições. E outros, com todas e mais algumas condições, e não têm vontade nenhuma de estudar. Depois tinha também uma frase muito curiosa de um grande homem de ciência, Einstein. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade, mais poderosa do que a energia atómica, a vontade. Então é sobre ela que nós iremos discorrer na palestra da noite. Podemos dizer que a vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. Nenhuma é superior. A sua ação é comparável a um ímã. E a vontade de viver desenvolve em nós a vida. Quantas vezes nós vemos pessoas em que a vida as abate completamente e elas têm vontade de viver e vivem. E outros que, tendo praticamente tudo, não conseguem ter essa vontade. Então a vontade atrai-nos novos recursos vitais. A própria vontade de evoluir dá-nos a oportunidade de crescimento e de progresso. Todos aqueles que estamos preocupados com a nossa evolução espiritual, o estamos porque temos vontade de progredir espiritualmente. O uso persistente e firme desta soberana faculdade permite-nos modificar a nossa natureza, mudarmos e vencermos todos os obstáculos. É pela vontade, então, que dirigimos os nossos pensamentos para alvos determinados, para coisas concretas. É a vontade que nos ajuda a focar naquilo que nós queremos alcançar. Na maior parte das pessoas, os pensamentos fluem sem cessar. Há aqui alguém que seja capaz de dizer: eu, quando quero, paro de pensar? Tenho a impressão que não. Nós somos animais de pensamento contínuo. A nossa mente está sempre em ação. Até quando dormimos, como iremos ver. Então, como estamos sempre a pensar coisas, esse movimento constante às vezes impossibilita-nos a ação eficaz da vontade. Pensamos em tanta coisa, queremos tanta coisa ao mesmo tempo, que a nossa vontade ela não fica fortalecida num alvo, num objeto concreto. É necessário então sabermos concentrar-nos, sintonizando com as esferas superiores, sintonizando com as aspirações nobres, com as coisas boas. E a vontade tanto age durante o sono quanto durante a vigília. Tanto faz estarmos a dormir ou acordados, a nossa vontade está ativa. O nosso espírito dorme. Eu vejo assim umas cabeças a abanar, mas com muito receio. Não, o nosso espírito não dorme. O nosso espírito está sempre ativo. O que faz períodos de sono é o nosso cérebro e, consequentemente, dá essa sensação de sono ao corpo. O nosso espírito está lúcido, está ativo em todas as circunstâncias. Então, podemos perguntar porquê é que a vontade funciona também no sono? Porque a nossa alma, porque é o princípio inteligente, a nossa alma que busca alcançar um objetivo, procura-o com tenacidade. E procura-o em todos os momentos da vida, logo tanto acordado quanto a dormir. Funciona como um poderoso e constante caudal de água que vence todos os obstáculos que se apresentem. Como é que faz o rio? Há alguma coisa que o segure, a não ser as barragens, mas algumas, de vez em quando, e mesmo assim ainda vão à frente do caudal da água. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos latentes em si próprio,
os recursos que todos possuímos, nós ficaríamos deslumbrados. Não mais temeríamos o futuro, não tínhamos mais medo do amanhã, tampouco nos julgaríamos fracos. Compreenderíamos a nossa força e acreditaríamos na possibilidade de podermos alterar o nosso presente e até alterarmos o nosso futuro. Porque o poder da vontade é ilimitado, assim queiramos. O homem consciente de si mesmo e dos seus próprios recursos sente crescer as suas forças na razão direta dos seus esforços. Quanto mais nos esforçamos, mais alcançamos, mais conseguimos. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se. Isso é algo que está em nós. É Deus que o colocou dentro de nós. Esforça-te e conseguirás. Isso todos já temos essa meta bem definida em nós. Então é consolador poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livre. Ninguém pode tolher a nossa vontade. Pode não nos deixar fazer o que queremos, mas ninguém é capaz de alterar a nossa vontade. Então, vamos começar a edificar, ainda que lentamente, a nossa individualidade, a nossa própria liberdade. Vamos conhecer a grandeza e a força que existe em nós. Tomarmos essa consciência. Porque assim nos ampararemos e levaremos acima de todas as dificuldades. Quem teima, sempre alcança. Até se quisermos, venceremos o mal que existe em nós. Podemos ou não? Quantos já se superam a si próprios? Localizam o defeito, trabalham no sentido da modificação e ultrapassam-no. Desapeguemos-nos então de tudo o que nos acorrenta ou que nos prenda às coisas grosseiras, às coisas materiais. E desse modo, nós mais leves podemos levantar voo para realidades mais felizes. Temos um guia seguro para saber isto. A compreensão das leis da vida, às quais todos estamos sujeitos, porque elas são leis naturais, são leis divinas, são leis de Deus. Aprendamos então a conhecer-nos a nós próprios, a acreditar em nós e a acreditar em Deus. Porque às vezes a nossa grande dificuldade é nós não acreditarmos em Deus. Dizemos que sim com os lábios, mas com o coração, diante de qualquer dificuldade, negamos Deus. Precisamos conservar-nos firmes na vontade inabalável, para nos enobrecermos e, portanto, elevarmos-nos, sermos criaturas melhores. Atrairemos, com o auxílio da nossa inteligência, as verdadeiras riquezas, as riquezas morais. E aí, então, construiremos para nós uma personalidade melhor. Seremos criaturas melhores. É chegada, então, a hora de despertarmos do sono, desse sono pesado que nos tem envolvido, sobretudo porque não acreditamos na nossa capacidade de realizar. Não acreditamos na nossa vontade. Rasguemos o véu da ignorância, porque agora sabemos estas coisas. E sabendo isto, já não há mais como a ignorância nos prejudique o nosso entendimento. Cabe aprender a conhecer-nos e, sabendo das nossas potencialidades, compete-nos utilizá-las. Não duvidarmos que somos capazes. E às vezes não somos porque nem sequer tentamos. Não nos entreguemos ao desespero. Não nos julguemos fracos. Basta querer. Basta termos vontade para sentirmos o despertar de forças até então desconhecidas. Vamos acreditar nos nossos destinos imortais, porque esse é o nosso único destino, a imortalidade que Deus nos concedeu. Creiamos em Deus, com fé. Lembremo-nos que podemos ser o que efetivamente quisermos. Esta frase é de Leon Denis, esse espírita extraordinário da primeira hora, companheiro de Kardec. Ele dizia que podemos ser o que efetivamente quisermos.
Vamos recordar um episódio muito curioso. Um psiquiatra recebe no seu consultório um paciente com uma depressão aguda. Segundo a família, ele estava naquele estado há mais de 5 anos. E, consequentemente, em função daquelas depressões contínuas, já havia tentado o suicídio por várias vezes. Agora estava ali, diante do médico, e queria uma solução, um remédio que o curasse de forma instantânea. Só que o médico, acostumado a todo o tipo de pacientes, olhou bem nos olhos e falou-lhe com firmeza. Tenho 2 notícias para lhe dar. Uma delas é que ainda não existe remédio para a sua doença. O paciente contorceu-se na cadeira e perguntou, um tanto irritado: e a outra notícia? Bem, a outra notícia é que a sua cura depende exclusivamente da sua vontade. O que quer dizer, doutor? Eu não tenho vontade para nada. Não tenho vontade de trabalhar. Não tenho vontade de comer. Não tenho vontade de falar com as pessoas. A vida não tem mais nenhum sentido para mim. O psiquiatra, que o observava com atenção, falou com voz firme. Você está cheio de vontade. Aí o paciente não se conteve. Deu um murro sobre a mesa e ripostou nervoso. O senhor está brincando comigo? Doutor, eu já lhe disse que não tenho vontade. Sem se alterar, o médico voltou a afirmar. O senhor tem muita vontade, sim. Tem vontade de não trabalhar. Tem vontade de não comer. Tem vontade de não dormir e tem vontade de não falar com ninguém. E tem muitíssima vontade de se isolar do mundo. Vontade é o que não lhe falta. E responde o paciente. Mas a vida não tem sentido para mim? Claro que os médicos, ao longo dos anos, vão ganhando uma grande bagagem. E conhecedor das causas que levam quase sempre as pessoas a este estado de ânimo, disse-lhe: você está com raiva do mundo e por isso deseja matar-se, para punir aqueles que o infelicitaram e a quem você não consegue perdoar. Nesse momento o homem teve quase um ataque. Levantou-se e gritou enlouquecido: eu nunca vou perdoá-los. Meu patrão despediu-me. Acabou com a minha vida. Meus irmãos roubaram-me a herança. E desfilou uma lista de nomes sem fim de pessoas que ele odiava com toda a força do seu ser. E foi aí que o psiquiatra então lhe falou: somente quando você perdoar, somente quando você tiver vontade de perdoar, conseguirá livrar-se desse ácido que o corrói e está matando dia após dia. E aquele homem enorme ainda falou entre dentes: eu nunca vou perdoá-los. O médico aproveitou a oportunidade para reafirmar ao seu paciente que ele estava cheio de vontade. Mas era uma vontade mal dirigida. Apontava apenas para a sua própria infelicidade. Vale, pois, a pena meditarmos sobre a direção que estamos dando à nossa própria vontade. Curioso, até quando dizemos que não temos vontade, estamos usando nossa vontade para não sentir vontade. Parece um trocadilho, mas é verdadeiro. Se dizemos que não sentimos vontade de viver, estamos afirmando que, na verdade, estamos com vontade de não viver. Estamos com vontade de fugir do mundo, com vontade de ficar num quarto fechado em solidão, com vontade de morrer. Todavia, a vontade ali está. Ela está ativa. Somente, como já dissemos, está sendo mal dirigida, ou seja,
apontada para onde a nossa razão deseja. Somos nós que direcionamos a vontade. As causas da felicidade, então, elas não se acham em lugares determinados do espaço. Elas estão em nós, dentro de nós, na profundeza das nossas almas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. E esta afirmativa é confirmada por várias outras doutrinas. É na vida íntima, no desabrochar das nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial daquelas que hão de ser as nossas felicidades futuras. Olhemos então atentamente para o fundo de nós mesmos. A velha frase do conhece-te a ti mesmo. E às vezes é necessário fecharmos, por alguns instantes, os nossos sentidos. Fecharmos os nossos sentidos às coisas externas. Depois, quando os nossos sentidos estiverem habituados ao silêncio, então aí nós seremos capazes de ouvir vozes. Vozes que muitas vezes são fortes e são consoladoras. São as vozes da nossa própria consciência. São poucos os que sabem ouvir os seus próprios pensamentos. São muito poucos os que conseguem interiorizar e meditar. Raros são aqueles capazes de reconhecer e explorar os seus próprios potenciais. Ou porque não acreditam neles, ou porque não têm a vontade bem dirigida. Geralmente, alguns de nós gastamos a vida com coisas banais, coisas improdutivas. Percorremos o caminho da existência reencarnatória sem nada saber a respeito de nós mesmos. Somos muito experientes em ignorar-nos a nós próprios. Sobretudo, a romancearmos acerca de quem somos e a esconder os muitos defeitos que tantas vezes estão em nós. Não encontramos as nossas riquezas íntimas. Então podemos dizer que nós, as criaturas, não nos conhecemos. Não raro ouvimos perguntar: como é que eu posso orientar a minha capacidade para um ideal elevado? Como é que eu posso? E é tão simples a resposta. Pela nossa vontade. Dirija a vontade nesse sentido e vai conseguir. É através dela, da vontade, que dirigimos os nossos pensamentos para o tal alvo determinado, como já dissemos. Só que a mobilidade constante e a variedade quase infinita dos nossos pensamentos oferecem-nos um acesso muito pequenino às influências superiores. Não damos aso a ouvir a nossa consciência, que tantas vezes ela é intuída como deve por aqueles que nos amam e estão na espiritualidade. É preciso então sabermos concentrar-nos, colocar a nossa ideia em sintonia com o pensamento divino, colocarmos-nos em paralelo com o pensamento de Deus. E assim a nossa alma, a alma humana, poderá ser envolvida pelo Espírito Divino, tornando-a, dessa forma, apta para realizar nobres tarefas. Um dia, e todos recordamos no Evangelho, que Jesus afirmou: já não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Se fizermos uma leitura apressada disto, talvez concluamos que Jesus abdicou da sua liberdade. Se ele não faz o que quer, não faz a sua vontade e faz a vontade do Pai, então dá a impressão que ele abdicou da sua liberdade enquanto esteve na Terra. Assim teria renunciado até à faculdade de querer, porque a vontade é isso mesmo, é nós querermos. E ele renunciou para atender aos desígnios de Deus. Ocorre que a liberdade é um dos grandes atributos espirituais, que confere o mérito a qualquer conduta. Nenhum ser humano minimamente equilibrado e inteligente se disporia a agir como uma marioneta ou como um robô. Jesus muito menos o faria. Quem aceitaria tornar-se escravo, mesmo a preço de ouro?
Jesus também disse que a verdade nos libertaria. Bem se vê o quanto a liberdade é preciosa, mesmo para Jesus. Representa o ponto mais alto de um processo de aprendizagem. Quando os espíritos compreendermos esta essência, a essência dos mecanismos que regem a vida, é que nos tornaremos verdadeiramente livres. Até lá, a nossa liberdade está condicionada à ignorância que ainda está em nós. Aprendemos pelo contacto, pelo estudo, pelo viver e libertamo-nos, se quisermos, da escravidão dos sentidos, libertar-nos-emos das dores, libertar-nos-emos dos vícios. Porque a liberdade é uma lei divina, é uma lei da vida. E tem, como suas naturais contrapartidas, a responsabilidade e o mérito. Temos a responsabilidade do que fazemos bem é uma responsabilidade positiva, fazemos mal é uma responsabilidade negativa. Logo, o mérito será positivo ou negativo. Podemos optar entre várias condutas possíveis, porque temos o livre arbítrio. Temos ou não? Temos todos. O livre-arbítrio é a nossa vontade. A criatura então tem mérito ou demérito conforme o que decida realizar, consoante o que decida fazer. A ninguém é lícito suprimir a liberdade do próximo ou transferir a responsabilidade dos seus atos para terceiros. Não podemos. A responsabilidade é nossa. Não podemos assacá-la a outros. Assim, ao eleger a vontade divina como sua, Jesus não abdicou da sua própria liberdade. Ele a utilizou da forma mais sublime possível. Absolutamente livre em sua excelsa pureza e sabedoria, Jesus decidiu querer o que Deus queria. Por sua livre e espontânea vontade, tornou-se Jesus o instrumento da misericórdia divina na terra. Fez-se professor, fez-se médico, fez-se amigo de todos os seus irmãos menores. O Cristo não se ressentia da missão que lhe coubera. Não reclamava, não blasfemava. Com o seu íntimo sereno, pela completa integração com Deus, seu Pai, foi forte e sábio em todas as situações. Convém refletir sobre esse significativo exemplo de Jesus. Deixar que em todas as circunstâncias prevalecesse a vontade do Pai. O melhor que pode ocorrer a qualquer criatura é ajustar a sua vontade aos desígnios de Deus. Deus é pleno de um amor infinito e deseja o melhor para todos os seus filhos. Por isso faculta-lhes tantas reencarnações que são de aprendizado e também tantos resgates quantos sejam necessários para ultrapassarmos as nossas dívidas. A finalidade dessas incontáveis experiências é que o espírito se vença a si mesmo e se torne radiosamente sublime. Quando cientes disto, não reclamaremos das dificuldades. Não nos sentiremos uma vítima, não nos revoltaremos. Ficamos então, a partir de agora, a cumprir com dignidade todos os nossos deveres, por mais difíceis que se apresentem. Mas façamo-lo com satisfação e não com desgosto. O desgosto próprio de quem cumpre uma pesada pena. Usemos a vontade para realizar coisas positivas e boas, não mais fantasias ou satisfazer apenas apetites, porque isso não nos trará plenitude. Ao contrário, se integrarmos a nossa vontade na ordem cósmica pelo amoroso cumprimento do papel que nos cabe no mundo, estamos garantindo nosso acesso a vivências gloriosas e a muita alegria. Se temos o hábito de fazer a oração Pai Nosso, já repetimos
inúmeras vezes, um pedido ao Criador do qual muitas vezes não nos damos conta. Quando dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o pedido para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus. Por isso, quando o nosso pedido não se realiza, é incoerente brigarmos com o Criador. De maneira insensata, maquinalmente, repetimos o pedido no Pai Nosso para que sua vontade se faça, mas não construímos no coração a capacidade de aceitar essa vontade de Deus. Ao desejarmos que a vontade de Deus se faça em detrimento da nossa, temos que entender e sentir profundamente Deus como nosso Pai, como Jesus fez. Porque isso nos leva a abrir mão da nossa vontade em nome de uma outra. Então, somente a certeza de que essa vontade é mais sábia, mais ponderada e mais adequada para nós, aceitemo-la. Um dia, abateu-se uma chuva muito forte sobre uma aldeia. Todos comentavam, todos aqueles aldeões, que era a vontade de Deus. E como já ocorrera em outras vezes, um enorme tronco de uma figueira atravessou-se na única estrada que dava acesso à vila, à aldeiazinha. Assim ela ficou totalmente isolada, aquela comunidade ficou totalmente isolada. Mas não só. Ainda a enxurrada que vinha pela vertente foi trazendo imensas pedras que atravancaram toda a rua e a deixaram completamente intransitável. Enquanto cada um se lamentava e entrava em sua casa para racionar a comida para os próximos dias, uma vez que não iam ter acesso a outros locais, o menino da casa das flores amarelas saiu em disparada para o meio do mato. A criança não se importou com a chuva, que continuava caindo, embora agora menos intensa. Habitualmente era ali, debaixo da copa das árvores, que ele dialogava com o seu anjo. Curiosamente, do mesmo modo que ele fazia à noite as suas orações antes de dormir. Meio sem jeito, o menino perguntou o motivo da chuva, o motivo porquê aquele tronco voltar a cair novamente, o que já vinha acontecendo noutras alturas, outros troncos caíam. E ele ali estava, naquele diálogo, por enquanto, monólogo, e ele pensava como os seus pais, como os seus vizinhos, estavam todos cansados de tirar os paus da estrada. Mas o anjo confirmou-lhe. Foi mesmo a vontade de Deus que mandou a chuva. E aquilo incomodou o garoto. Por que Deus faria uma coisa dessas? E ele saiu dali e foi em direção ao tronco. Atirou-se na lama e pôs-se a empurrar a enorme figueira tombada. Nas soleiras das suas portas, os mais velhos clamavam pela inutilidade daquele gesto. O anjo ficou à frente do seu pupilo e incentivava-o. Você consegue. Não pare. Continue fazendo força. Com os braços tremendo e as mãos arranhadas, a criança ali esteve. E passados alguns minutos, olhou para o lado e espantou-se. Todas as crianças da vila haviam-se juntado a ele e empurravam a figueira. Enquanto faziam força, riam-se dos escorregões, da lama nos seus corpos, das suas caras sujas. Era uma brincadeira pegada, deixando que a chuva lhes lavasse as manchas da roupa. Empenhavam-se agora como irmãos. E como não conseguissem retirar os filhos do tronco deitado, as mães e as avós resolveram também participar da fantasia dos meninos. Logo,
Os homens, são sempre os últimos, se mobilizaram também. Colocaram-se à disposição do que consideravam uma causa perdida. Uns apenas o faziam por respeito às suas esposas, outros pelos seus próprios filhos. E depois de muito esforço, conseguiram deslocar a figueira para o lado. O caminho estava livre. A seguir, cheios de vontade, providenciaram a retirada das grandes pedras do meio da rua. E aqueles momentos tinham unido para sempre aquela gente. Até os que estavam de mal se acertaram. As faltas foram perdoadas. As desculpas pedidas foram aceitas. Agora ali todos eram companheiros, empenhados num único propósito, unidos na mesma vontade. Como na oração de São Francisco. A discórdia deu lugar à união, o desespero à esperança, a tristeza à alegria, as trevas à luz e a dúvida à fé. Finalmente, aquela comunidade simples havia entendido a vontade de Deus. Ele mandara a chuva que desencadeara aquele episódio da derrocada da figueira e o deslocamento das grandes pedras. Mandara. Contudo, Deus queria a união de todos. Deus queria o esforço conjugado de todos para resolver a dificuldade, para que ficassem unidos. Agora, aquele menino, o que teve o ânimo, a vontade inicial, descansava na lama, enquanto sentia o afago de seus pais. A vontade daquele menino foi o instrumento da vontade de Deus, para que todos aprendessem que o êxito é uma bênção de forças de vontade conjugadas. Quando colocamos todos a nossa vontade na mesma direção, nós conseguimos o êxito, seja do que for. Então as oportunidades que pedem o compromisso da nossa vontade são portas de luz nos sagrados momentos em que acontecem. Por fim, outro sentido da palavra vontade. Um homem adquiriu uma fazenda e dias depois encontrou-se com um dos seus vizinhos. E ele perguntou-lhe: o senhor comprou esta propriedade? O tom era quase agressivo. Comprei-a, sim. Comprei-a, meu amigo. Pois lamento dizer-lhe que vai ter sérios aborrecimentos. Com as terras, você comprou também uma questão nos tribunais. Como assim? Não compreendo. Eu vou-lhe explicar. Existe uma cerca que foi construída pelo proprietário anterior e essa cerca está fora dos limites dos marcos. Não concordo com a posição dela. Desejo defender os meus direitos e assim eu irei fazer correr uma ação em tribunal. O outro ouviu, tranquilo. Peço-lhe que não faça semelhante coisa. Acredito na sua palavra. É minha vontade que, se a cerca não está no lugar devido, iremos os dois, consertaremos tudo de comum acordo. O outro ficou espantado. O senhor está falando sério? É claro que estou. Pois se é assim, respondeu o reclamante, por minha vontade, a cerca fica onde está. O senhor é um homem honrado e digno. Faço mais questão da sua amizade do que todos os alqueires de terra. Assim os dois vizinhos tornaram-se amigos inseparáveis. Que virtude magnífica é a boa vontade. Quantos conflitos poderão ser evitados se o nosso coração aprender a ouvir e a entender um pouco o outro? Aqueles que procuram resolver as crises através do diálogo equilibrado da boa vontade
facilmente escapam de criar para si inimigos e assim vivem mais felizes. Então, desta forma, recebamos sempre com simpatia, recebamos sempre com boa vontade aqueles que se aproximem de nós. Porque, com certeza, fruto disso, nós iremos ter relacionamentos futuros de paz, de tranquilidade. Então vejam como uma única palavra nos levou a tantos lados. A vontade individual, a vontade coletiva, a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Como damos uma volta acerca de uma única palavra que nos levou a tantos pensamentos para nós ponderarmos sobre a nossa vontade. Que Jesus nos abençoe.